E aí galera, beleza? Hoje vamos iniciar o nosso assunto novo, vamos falar sobre conditionals. Nas últimas semanas fizemos revisões de dois tempos verbais muito importantes, o Simple Present e o Simple Future. E a gente revisou esses dois assuntos porque a gente vai usar esses dois assuntos para falar sobre os conditionals. Conditionals são o que a gente chama de condicional na língua portuguesa. A primeira coisa que eu tenho que saber sobre os conditionals é o seguinte: conditionals em inglês também são chamados de if clauses. E existem 4 tipos de condicionais. A gente tem o zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. A gente vai começar estudando apenas o zero conditional. Antes de a gente falar sobre o zero conditional, a gente precisa entender qual é a estrutura de uma frase no conditional. No condicional em inglês, a gente sempre vai fazer uso de duas frases. A gente sempre vai ter uma condition e um result. A gente sempre tem uma condição e um resultado. A condição ela é chamada de if clause e o resultado é a main clause. Exemplo: if it rains, we will cancel the trip. Então a gente sempre vai ter duas frases. A primeira frase sendo a condition e a segunda sendo o result. Então a gente sempre vai ter essa relação de condição e resultado. A palavra if, ela sempre vai apresentar a condição. Então a condition sempre vai estar começando com a palavra if. A main clause ela é o resultado daquela condição, ou seja, ela é uma consequência daquela primeira ação. Bom, galera, hoje o nosso foco vai ser no zero conditional. A gente vai começar falando apenas do zero conditional, então vamos lá. Para começar, temos aqui um exemplo de frase usando o zero conditional. A frase é a seguinte: if you leave ice in the sun, it melts. Uma das primeiras coisas que vocês vão começar a fazer agora é perceber a estrutura de condicional. Qual é a estrutura do condicional? Temos a primeira frase com if, já um indicativo que aqui a gente tem uma if clause, e temos uma segunda frase já fazendo relação com ela, então isso aqui é a estrutura do conditional. Agora vamos observar os tempos verbais em que essas frases estão escritas. Se você lembra lá da nossa aula falando sobre Simple Present, o zero conditional ele é composto de duas frases no Simple Present. Então a gente vai ter a primeira frase, a if clause, no Simple Present, e a main clause também no Simple Present. O zero conditional ele é usado para falar de fatos que geralmente são verdade e não podem ser alterados. Então aquilo ali é um fato, é uma verdade. Aquela verdade não pode ser alterada. Então o que está dizendo nessa frase? Se você deixar o gelo no sol, ele derrete. Isso sempre vai acontecer. Então quando a gente tem uma frase que está falando de um fato, uma coisa que sempre vai acontecer, a gente deve usar nessa frase o zero conditional. Então, observe o seguinte. Observe que a frase que a gente tem a palavra if, ela sempre vai ser a condição e a outra frase vai ser o resultado. E as duas frases, nesse caso, vão ser separadas por uma vírgula, certo? Então, para que eu use o zero conditional na frase, o resultado precisa ser sempre o mesmo. Ou seja, qual é o resultado dessa ação aqui de deixar o gelo no sol? O gelo derrete. Nós estamos falando sobre um fato ou uma verdade em geral. Não pode ser alterada. Vamos ver mais alguns exemplos para ilustrar aqui para vocês. O nosso segundo exemplo é: if you stand in the rain, you get red. Então a gente tem a primeira frase, que é a condição. Qual é a condição? Se você ficar na chuva, o que sempre vai acontecer? Qual é o resultado dessa ação que sempre vai acontecer? Você fica molhado. Se você fica na chuva, você fica molhado. Então isso aqui é o zero conditional. É uma condição e o resultado que é inevitável, ele sempre vai acontecer. Mais um exemplo: if you keep milk in the fridge, it lasts longer. Primeira frase é a condição. Se você manter o leite na geladeira, qual é o resultado dessa condição? Ele tem que ser sempre o mesmo. O leite dura mais tempo. Então o resultado da ação de deixar o leite na geladeira é que ele dura mais tempo. Outro exemplo: if you put water in the freezer, it becomes ice. Primeira frase é a condição. Se você coloca gelo no freezer, qual é o resultado disso? O que vai acontecer com a água? Vira gelo. Esse seria o resultado da ação. Isso sempre vai acontecer? Sim, se você colocar água no freezer, sempre vai virar gelo. Último exemplo: if I drink coffee at night, it takes me a long time to fall asleep. Primeira frase é a condição. Se eu tomo café à noite, eu levo mais tempo para dormir. Então isso aqui é uma condição que ela sempre vai ter o mesmo resultado. Quando eu estiver falando de uma condição que sempre vai ter o mesmo resultado, eu devo usar o zero conditional. Lembrando que o zero conditional ele faz uso do simple present na primeira frase
e também na segunda frase. Se você não lembra das regras do Simple Present, volta na aula que a gente fez agora há pouco tempo de revisão do Simple Present e assiste ela novamente. Tenta entender as regras do Simple Present. O condicional ele precisa de condição e resultado, mas nem sempre nessa ordem. Eu posso inverter essa posição. Eu posso fazer a minha frase começando com o resultado seguido pela condição, não tem problema nenhum. É só inverter a posição das frases. Então essa frase aqui, if you stand in the rain you get wet, você pode fazer lá ao contrário. É só começar com a primeira frase, começa com o resultado, you get wet if you stand in the rain. A ordem das frases ela não vai influenciar no significado, tanto faz. Você pode começar com o resultado ou com a condição, não tem problema nenhum. Resumindo, se a frase começa com if, você precisa de uma vírgula separando as duas frases. Se a frase tem o if no meio, esse if ele está fazendo a ligação, então não precisa se preocupar em colocar vírgula aqui, certo? Isso vai acontecer em todos os casos, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Anotem no caderno de vocês as partes importantes. Acesse o link da atividade para praticar o assunto e semana que vem a gente continua.